Torcedor vascaíno, a quinta-feira chegou carregada de expectativa e emoção, porque hoje tem Vasco da Gama em campo e não é qualquer jogo. O Cruz Maltino entra em São Januário para encarar o Palmeiras em uma noite que promete muita tensão, muita cobrança e, principalmente, muita esperança de mudança. O caldeirão precisa ferver, porque o momento exige uma resposta imediata dentro das quatro linhas. O Vasco vive um início complicado no Campeonato Brasileiro e sabe que chegou a hora de reagir. Não tem mais espaço para tropeços, não tem mais margem para esperar. A partida desta noite representa mais do que 3 pontos, representa a chance de respirar, de sair da última colocação e começar a reconstruir a confiança da torcida. A atmosfera em São Januário promete ser diferente. O torcedor sabe da importância desse jogo e quer empurrar o time do início ao fim. Existe também um componente especial nessa partida, que é a estreia de Renato Portaluppi no comando da equipe. O treinador chega com a missão pesada de reorganizar um time que ainda não conseguiu encontrar estabilidade neste começo de temporada. A expectativa é enorme em torno do trabalho dele, principalmente porque a torcida quer ver uma postura diferente em campo, com mais intensidade, mais competitividade, acima de tudo, mais resultados. E quando a gente fala em resultado, é impossível ignorar a situação atual do Vasco na tabela. A campanha até aqui está muito abaixo do esperado. O time conquistou apenas 1 ponto em 4 rodadas, ou seja, somou 1 ponto em 12 possíveis. Isso explica por que a equipe ocupa a lanterna do campeonato. A matemática do futebol, no entanto, também mostra que uma vitória nesta noite pode mudar completamente o cenário. Se o Vasco vencer, chega aos 4 pontos e pode ultrapassar vários adversários diretos que também vivem momentos delicados neste início de Brasileirão. Ou seja, a rodada abre uma grande oportunidade para o Cruz Maltino sair da zona de rebaixamento e começar a reconstruir a caminhada no campeonato. Esse tipo de virada de cenário pode parecer pequena no papel, mas dentro do futebol tem um peso enorme. Mudar de posição na tabela traz confiança para o elenco, diminui a pressão e faz o ambiente no clube respirar um pouco mais tranquilo. Por isso o jogo contra o Palmeiras ganha uma dimensão ainda maior. Mas antes mesmo de a bola rolar, uma discussão que voltou à tona entre os torcedores envolve um lance que aconteceu ainda no Campeonato Carioca. Mesmo com a competição já encerrada, muita gente ainda questiona uma decisão de arbitragem que acabou gerando revolta na torcida vascaína. Na semifinal do estadual, em um momento decisivo da partida, um pênalti acabou levantando dúvidas sobre a aplicação das regras. Na cobrança, o atacante Brenner bateu e o goleiro adversário fez a defesa. No rebote, um jogador do time rival já estava dentro da área antes mesmo da finalização e acabou afastando a bola. O detalhe que chama atenção é justamente essa invasão, porque de acordo com a regra do futebol, quando um atleta entra na área antes da cobrança e participa diretamente da jogada, o lance deveria ser revisado. O que aumentou ainda mais a insatisfação foi um episódio semelhante que aconteceu em outro jogo recentemente. Em uma cobrança de pênalti envolvendo equipes de outro confronto, houve invasão de área e o gol marcado no rebote acabou sendo anulado após revisão. A justificativa foi justamente a presença de jogadores dentro da área antes da cobrança ser concluída. Esse contraste entre as duas decisões fez muitos torcedores questionarem por que o critério não foi o mesmo. Claro que o Campeonato Carioca já ficou para trás e o Vasco agora precisa olhar para frente. Ainda assim, episódios como esse acabam ficando na memória do torcedor, principalmente quando a sensação é de que o clube foi prejudicado em um momento decisivo. O futebol brasileiro vive constantemente debates sobre arbitragem, interpretação de regras e critérios do VAR, e esse tipo de situação acaba alimentando ainda mais essas discussões. De qualquer forma, o foco agora está completamente voltado para o Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa reagir imediatamente e a partida desta noite representa um ponto de virada possível dentro da competição. A chegada de Renato Portaluppi também traz um novo capítulo para a temporada. O treinador assume a equipe já sob pressão, mas também com a chance de começar seu trabalho com um resultado que pode mudar o clima dentro do clube. E uma das primeiras movimentações do novo comandante já apareceu na lista de jogadores relacionados para o confronto. Algumas escolhas chamaram atenção e indicam que o treinador começa a observar o elenco de forma diferente, avaliando quem realmente está pronto para entrar em campo neste momento delicado da temporada.
Entre os goleiros, aparecem 3 nomes convocados para a partida. No sistema defensivo, as opções nas laterais e na zaga mostram uma tentativa de reorganizar o setor que sofreu bastante nas primeiras rodadas do campeonato. No meio-campo, o treinador relacionou 5 jogadores para a função de volante, demonstrando preocupação em fortalecer a marcação e dar mais equilíbrio à equipe. Já no setor ofensivo, 6 atacantes aparecem entre os disponíveis para o jogo, o que abre espaço para diferentes alternativas táticas durante a partida. Mas além das presenças, algumas ausências também chamaram atenção e acabaram virando assunto entre os torcedores. Uma delas é a do zagueiro Carlos Cuesta, que novamente ficou fora da lista. O jogador vive um início de temporada complicado do ponto de vista físico. Não se trata exatamente de uma lesão específica, mas sim de um desgaste acumulado por conta da sequência intensa de jogos que ele enfrentou desde o começo do ano. A avaliação interna indica que o defensor acabou sentindo o peso da carga de partidas, algo que pode estar ligado diretamente ao calendário apertado e à forma como o elenco foi utilizado nos primeiros meses da temporada. Cuesta vinha atuando como titular desde o primeiro compromisso do ano e praticamente não teve momentos de descanso. Esse acúmulo acabou cobrando seu preço agora. Além dele, outros nomes também ficaram fora da relação para o confronto desta noite. Entre eles está um jovem formado nas categorias de base do clube que vinha sendo utilizado em algumas partidas ao longo da temporada, inclusive em uma função adaptada dentro de campo. Outro atleta que gerava expectativa entre os torcedores também acabou não aparecendo na lista final para o duelo em São Januário, apesar de ter participado das atividades durante a semana. Essas primeiras decisões de Renato Portaluppi já mostram que o treinador pretende avaliar o elenco com cuidado e fazer ajustes desde o início do trabalho. Em momentos de crise, cada escolha pesa muito, e qualquer mudança pode ter impacto direto no desempenho da equipe dentro de campo. O desafio é grande, mas a esperança da torcida é que essa nova fase comece justamente com uma resposta positiva nesta noite tão importante em São Januário. Enquanto a bola não rola em São Januário e a ansiedade só aumenta entre os torcedores, as primeiras decisões de Renato Portaluppi começam a chamar atenção nos bastidores do Vasco da Gama. Chegar em um momento tão delicado da temporada não é tarefa simples, ainda mais quando o time ocupa a última colocação do Campeonato Brasileiro e carrega uma sequência de resultados que incomoda profundamente a torcida. Mesmo assim, o novo treinador chega com a missão de mudar rapidamente o cenário, e suas primeiras atitudes indicam que ele pretende mexer em algumas estruturas que vinham sendo adotadas nas últimas semanas. Uma das situações que mais gerou debate foi justamente a ausência de alguns nomes que vinham aparecendo com frequência nas últimas convocações do elenco. O caso de Carlos Cuesta talvez seja o mais simbólico neste momento. O defensor vinha sendo titular absoluto desde o início da temporada e acumulou uma sequência pesada de jogos. Internamente, existe a avaliação de que o atleta acabou sofrendo com excesso de minutos em campo e agora precisa passar por um processo de recuperação física para voltar a render no nível esperado. A comissão técnica entende que, neste momento, preservar o jogador pode ser mais importante do que forçar sua presença em uma partida tão exigente. Esse tipo de decisão também levanta um debate que tem aparecido bastante nos bastidores do clube, a forma como o elenco foi utilizado no começo da temporada. O calendário apertado do futebol brasileiro exige um controle de carga muito cuidadoso, principalmente quando o time disputa várias competições ao mesmo tempo. Quando esse equilíbrio não acontece, o desgaste acaba aparecendo em forma de queda de rendimento ou até mesmo em problemas físicos. A situação de Cuesta acaba sendo um exemplo claro de como o acúmulo de partidas pode impactar diretamente o desempenho de um atleta ao longo do campeonato. Além dessa ausência, outras escolhas de Renato Portaluppi mostram que o treinador está disposto a observar com atenção cada peça do elenco antes de definir uma formação considerada ideal. Alguns jovens que vinham sendo utilizados anteriormente ficaram fora da lista para esta partida, enquanto outros jogadores ganham uma nova oportunidade de mostrar serviço. Esse tipo de movimentação costuma acontecer quando um novo treinador assume o comando de uma equipe, porque cada profissional tem sua própria visão sobre características, posicionamento e função dentro de campo. Ao mesmo tempo, existe uma expectativa enorme para ver qual será a postura do Vasco dentro das 4 linhas neste primeiro jogo sob o comando do novo treinador.
O torcedor quer ver um time mais organizado, mais competitivo e com maior capacidade de reagir durante os momentos difíceis da partida. O adversário da noite é extremamente qualificado, acostumado a disputar títulos e a manter um nível alto de desempenho ao longo das temporadas. Por isso, o desafio que o Vasco terá pela frente é grande, mas também representa uma chance perfeita para mostrar evolução. A torcida vascaína sabe que o campeonato ainda está no início e que existe tempo para recuperação. No entanto, a realidade da tabela exige uma reação imediata para evitar que a pressão aumente ainda mais nas próximas rodadas. Um resultado positivo nesta noite pode mudar completamente o clima dentro do clube. Não apenas pela pontuação conquistada, mas principalmente pela confiança que uma vitória traz para jogadores, comissão técnica e torcedores. Enquanto o jogo contra o Palmeiras domina as atenções no curto prazo, nos bastidores do clube também começam a surgir movimentações relacionadas ao futuro do elenco. Mesmo com a janela internacional de transferências fechada neste momento, os departamentos de futebol continuam atentos às oportunidades que podem surgir no mercado. No futebol moderno, planejamento é fundamental, e muitas negociações começam a ser desenhadas com meses de antecedência. Atualmente, o período de transferências que permanece aberto é o do mercado nacional, válido até o final de março. Isso significa que clubes brasileiros ainda podem negociar atletas que já atuam dentro do próprio país. Paralelamente a isso, dirigentes e olheiros também acompanham situações no futebol internacional pensando na próxima janela, que será reaberta no meio do ano. É justamente nesse contexto que um nome começou a aparecer ligado ao Vasco nos últimos dias. Informações vindas da imprensa argentina apontam que um atacante que atualmente atua no futebol daquele país passou a ser observado pelo clube carioca. Trata-se de um jogador de 26 anos que teve passagem pela base de um dos gigantes do futebol argentino antes de seguir para a Europa ainda muito jovem. Na ocasião, ele acabou sendo negociado com a Internazionale de Milão, uma das equipes mais tradicionais do futebol italiano. Apesar da expectativa em torno de seu talento, o atacante acabou não se firmando completamente no cenário europeu e passou por empréstimos antes de retornar ao futebol sul-americano. Depois de rodar por alguns clubes, ele encontrou espaço novamente na Argentina e atualmente defende o River Plate, equipe na qual já está há algumas temporadas. Ao longo desse período, o jogador apresentou números interessantes, contribuindo com gols e assistências em diferentes competições. Em uma das temporadas recentes, por exemplo, participou diretamente de mais de 20 gols somando bolas na rede e passes decisivos. Esse tipo de desempenho chamou a atenção de diversos observadores do futebol sul-americano. No entanto, o momento atual do atacante não é dos mais tranquilos. Nas últimas semanas, ele atravessa um período de seca de gols que acabou gerando certa impaciência entre parte da torcida do clube argentino. No futebol, situações assim podem mudar rapidamente, mas também abrem espaço para especulações envolvendo possíveis transferências. Quando um jogador começa a perder protagonismo ou passa a conviver com críticas mais intensas, outros clubes passam a monitorar a situação de forma mais próxima. É justamente nesse cenário que surge o interesse atribuído ao Vasco da Gama. Segundo relatos divulgados pela imprensa da Argentina, o clube carioca estaria atento à possibilidade de uma negociação futura envolvendo o atacante. Como o contrato atual do jogador tem duração até o final da próxima temporada, uma transferência poderia ser discutida na próxima janela internacional de transferências, caso exista interesse de todas as partes envolvidas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um burburinho começa a ganhar força e promete mexer com o humor das torcidas. O nome da vez é John Kennedy Batista de Souza. O jovem centroavante do Fluminense, conhecido pelo estilo explosivo e pela capacidade de decidir jogos em poucos toques, estaria no radar de um rival que busca uma nova referência ofensiva. E o detalhe que incendiou ainda mais os rumores veio de São Januário: o aval teria partido diretamente de Renato Portaluppi. A informação ainda corre no campo das especulações, mas a possibilidade já anima dirigentes e empolga parte da torcida vascaína.
Renato, que nunca escondeu a preferência por atacantes móveis e agressivos dentro da área, teria sinalizado positivamente quando o nome de John Kennedy surgiu em conversas internas. O treinador enxergaria no atacante exatamente o perfil que falta ao seu sistema ofensivo: força física, velocidade curta e faro de gol. Do lado tricolor, o assunto é tratado com cautela. Pessoas próximas ao clube afirmam que não há negociação oficial aberta, mas admitem que o interesse existe e que o cenário do futebol brasileiro costuma mudar rapidamente quando uma proposta concreta aparece. O atacante, que já viveu momentos intensos com a camisa do Flu, segue como peça valorizada no elenco e ainda desperta a curiosidade de outros mercados. Mesmo assim, o simples rumor de uma possível movimentação já provoca expectativa. Entre torcedores, a conversa é de que uma eventual chegada do atacante poderia causar uma recepção digna de grande contratação, daquelas capazes de parar aeroporto e transformar desembarque em evento. Internamente, há quem veja a operação como uma jogada de impacto, não apenas esportiva, mas também simbólica. Enquanto nada é confirmado, o nome de John Kennedy segue circulando nos corredores, nas redes sociais e nas rodas de debate. No futebol, muitas histórias começam exatamente assim, primeiro como sussurro, depois como manchete. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.